Queridos, muito bom dia, a paz a todos. Começando mais uma transmissão aqui da Escola Bíblica Dominical. E bom dia aqui para o Maurício Maiocchi, que está nos acompanhando. Outras pessoas já estão aí ao vivo também. E é o seguinte, amados, eu não vou hoje enrolar muito não, tá? Já vou fazer uma oração, mesmo que algumas pessoas ainda não entraram, né? As pessoas estão acessando ainda o link, porque eu tenho um objetivo que eu já vou explicar para vocês aqui na aula de hoje, tá? Então, olha, a Jo já entrou, o Nivaldo está por aí também, a Juliana Coelho, a Zélia. Muito bom dia a todos vocês, viu? Olha que bênção. Então, como eu estava falando, né? O objetivo hoje é terminar o capítulo 11. Né? Nós paramos no capítulo de número 9, na aula passada. Então, eu sugiro você depois, né, se você estiver vendo esse vídeo gravado, eu sugiro que você dê uma olhada primeiro aqui num outro vídeo que eu vou colocar aqui, que é o da aula passada, para que você possa acompanhar o raciocínio. Embora eu vou fazer uma ponte aqui para a gente amarrar as informações, mas eu sugiro que você dê uma olhada. Né? Se você está acompanhando ao vivo, não faça isso, né? Permaneça aqui com a gente. Então, a Cleusa também já entrou aí. Bom dia, Cleusa, bom dia. Felipe também aí nos acompanhando, né? E à medida que nós formos avançando aqui, eu vou explicar sobre o fechamento do raciocínio que Paulo faz em relação a esse assunto que ele já estava tratando nos capítulos anteriores. A bem da verdade, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 11, você fecha uma argumentação, um raciocínio doutrinário sobre a questão da justificação pela fé. E a profundidade com que Paulo trata esse assunto nesses capítulos. Algo comum nas epístolas do apóstolo Paulo é a exposição doutrinária. Então ele divide a sua carta, né, ou as suas cartas, em exposição doutrinária e aplicação prática. E essa exposição doutrinária da Epístola aos Romanos, nós vamos visualizar ela do capítulo 1 até o capítulo número 11, que é, então, essa etapa que a gente quer fechar hoje. Vamos fazer o possível, né? Então, eu gostaria de fazer uma oração aqui para que a gente possa começar o nosso estudo. Amado Deus e soberano Pai, nós louvamos ao Teu nome, eu Te agradeço, ó Deus, por mais este privilégio, esta oportunidade de ensinar a Tua Santa Palavra, Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos e eu peço que o Teu Santo Espírito possa guiar as minhas palavras, para que o Teu Santo Espírito possa conduzir o nosso estudo e que cada aluno possa ser também abençoado e tocado pelo Senhor nesse momento, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome hoje e para sempre. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de começar então fazendo a leitura de Romanos, no capítulo 9, e eu estou fazendo aqui o seguinte hoje, viu, queridos? Eu coloquei uma segunda tela aqui para acompanhar, então eu consigo aqui acompanhar o estudo e ao mesmo tempo ver ali os comentários. Então, se você tiver algum questionamento durante a aula, você pode colocar ali no chat, né? Aliás, o Marcos Manzoli, que acabou de mandar um bom dia aqui, ele me sugeriu fazer isso, né? Eu achava que era um negócio tão absurdo e um negócio simples, né? Eu acabei colocando aqui uma segunda tela, ó. Larissa, Carlos, Fernando Hugo também está aí nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês, tá? Então você pode mandar ali, se alguma coisa que eu falei aqui não ficou bem compreendido, manda lá, que a gente vai interagindo aqui, tá certo? Não à medida que os comentários vão aparecendo, porque aí eu tenho uma certa dificuldade de manter um raciocínio se eu fico me distraindo muito.
mas vez ou outra eu dou uma olhadinha aqui para ver se tem mensagens novas aqui. Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo de número 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Até aí. Então vamos lá. Nós estávamos falando nas aulas passadas sobre a justiça de Deus, a justificação pela fé e a justiça de Deus sobre escolher, sobre eleição e predestinação. Então, se você, mais uma vez, se você não viu a aula passada, né, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui, para quem estiver vendo o vídeo gravado, eu vou deixar aqui um linkzinho, um card, para que você possa acessar a aula anterior para dar sequência aqui. Então nós falamos a respeito de eleição e de predestinação e compreendemos à luz da Bíblia o que essas palavras de fato significam. Né? Por quê? Porque Deus vai falar que Ele endurece a quem Ele quer, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Então o argumento do apóstolo Paulo, numa leitura superficial, pode dar a impressão de que Deus separou algumas pessoas para usufruírem do seu amor e separou outras pessoas para estarem completamente descartadas do seu amor, ao seu livre-arbítrio, né, dentro da sua soberania. Lógico, Deus é soberano? Sim, e nós explicamos isso à luz daquilo que está escrito. Bom, só para pegar esse fio, né, continuar analisando sobre essa questão, me veio à mente uma história que foi contada por um grande teólogo, já falecido, eu não sei se foi na década de 60 ou na década de 70, A.W. Tozer, né, ou Aidan Wilson Tozer. E ele faz uma ilustração em uma das suas obras sobre um barco, falando a respeito da soberania de Deus. E a respeito da predestinação ou do determinismo. Tem coisas que Deus determina? Sim. Mas Deus determina tudo? Não. Esse é o ponto. Né? E a ilustração que Tozer vai usar para explicar essa questão é de um barco. Então imagine que nós todos estamos num barco. E esse barco ele tem um destino. Esse barco, que é guiado pelo próprio Senhor, ele tem um direcionamento e um destino. E não há possibilidade de nós alterarmos o rumo desse barco. Ao mesmo tempo que os tripulantes, as pessoas, os passageiros que estão nesse barco, têm liberdade de, dentro do barco, irem para onde eles quiserem e fazerem aquilo que eles quiserem, comerem aquilo que eles quiserem, beberem aquilo que eles quiserem. Então essa é a liberdade relacionada com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Que nós temos de determinadas escolhas. Porque senão, pensa comigo um pouquinho, né? Se Deus determina tudo, absolutamente tudo, né? A conclusão que ele chega, inclusive, é que só haveria um pecador em todo o universo, que seria o próprio Deus. E é claro que isso é uma heresia, né? Eu sei que tem uma explicação, que eles, aliás, tem uma tentativa de explicação, porque é muito difícil compreender essa questão vista do ponto daqueles sob o ponto de vista daqueles que defendem que o homem não tem liberdade de escolha para nada, ou seja, que o próprio pecado é obra divina, de forma que o homem seja responsável. Se Deus determina o pecado, como o homem poderia ser responsabilizado pelo próprio pecado? Então, dentro da ilustração do Tozer, nós vamos ver que existem coisas que fatalmente irão acontecer. Então, estava dentro dos planos divinos que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados. Está no plano divino que ele voltará para buscar a sua igreja. Está no plano divino que haverá um período
de tribulação aqui na terra, nos últimos tempos, antes do retorno visível do Senhor Jesus. Está determinado por Deus que haverá um período de reinado milenar aqui nessa terra. Bom, então tudo isso, não há nada que nós possamos fazer para mudar a direção desse barco. Mas nesse caminho, dentro do barco, nós temos a possibilidade de tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas, né? Utilizarmos o nosso livre-arbítrio para fazermos o bem ou para fazermos o mal. Não é Deus quem determina. E aí eu vou dar algumas referências que vão fechar então esse raciocínio que Paulo vem traçando desde o capítulo 1. E nós precisamos lembrar que quando Paulo escreve aos Romanos, ele tem o objetivo de desmistificar a questão da justificação, dizendo que a justificação não vem por obras, mas a justificação vem somente pela fé em Jesus. E vai atacar também um grupo dentro da igreja de Roma que estava desprezando os próprios judeus, né? Exatamente por essa razão, por eles se acharem, né, superiores pelo fato de terem recebido os oráculos de Deus. Nós vamos ver tudo no texto de hoje, querendo Deus, nós vamos encerrar esse raciocínio. Então, aqui a primeira questão é que a justificação vem pela fé. Olha, mas isso aí nós estamos falando faz muito tempo, né? E de fato, nós estamos falando há muito tempo, desde o capítulo 1 de Romanos, nós estamos falando isso, que a justificação vem pela fé. Veja lá, Romanos capítulo 1, verso 17, você vai ver do que eu estou falando. E aqui no verso 6 e 7, ele vai dizer assim, mas a justiça que precede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós não devemos questionar a soberania de Deus e os planos de Deus relacionados com as questões maiores da redenção. Olha, porque o que ele está dizendo aqui olha, você vai questionar Deus porque ele escolheu um povo como Israel, e da mesma forma você vai questionar a Deus pelo fato de ter rejeitado em partes, né? Nós vamos ver na sequência aqui, esse povo incluir gentios na salvação. Então, os gentios argumentavam que a injustiça de Deus pelo fato de ter escolhido Israel. E por outro lado, essas pessoas daqui argumentavam, né, da injustiça de Deus, algumas pessoas, obviamente, a injustiça de Deus por ter escolhido incluir os gentios dentro do plano de salvação. Então, de parte a parte, nós vemos ali uma imputação a Deus de injusto, de um ser injusto. E Paulo está dizendo aqui que Deus seria injusto por fazer isso? De forma nenhuma, né? E aí, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque eu acho interessante que o texto, ele vai dizer o seguinte no verso de número 8, ele vai dizer assim, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, olha só, que Paulo fala aqui, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. E esse texto vai fazer menção de um outro texto também, que vai falar sobre, deixa eu só achar aqui onde está o versículo, Deuteronômio capítulo 30, versos 12 a 14. Né? A palavra não está longe para que a gente não possa alcançar. Não está nos céus, não está no abismo, mas ela está, de fato, nos nossos corações. E aí a pergunta, né? Que é esse parêntese que eu gostaria de fazer. É difícil ser cristão? Será que é tão difícil assim? Porque algumas pessoas falam, é difícil porque você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E o que Paulo explica aqui é exatamente o oposto disso. Paulo escreve que nós temos liberdade, nós não deixamos de fazer algo porque somos obrigados a deixar de fazer. Nós deixamos de fazer determinadas coisas, deixamos de falar determinadas coisas,
porque isso já não faz mais parte de quem nós somos. Simples assim. Até porque lá, João, o evangelista João, quando ele escreve uma das suas cartas, na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 3, ele vai dizer assim, ó, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Os seus mandamentos não são difíceis. Então, perceba aqui que nós temos a possibilidade, temos a liberdade, então, de fazermos aquilo aquilo que o Espírito Santo nos constrange a fazer. Não mais cumprir o desejo da carne, não mais cumprir o desejo do nosso coração, mas cumprir o desejo daquele que habita em nós a partir de agora. Então, não é difícil ser cristão. Certa vez eu disse o seguinte, que difícil é você estar escravizado pelo pecado. Difícil é você estar escravizado pela pornografia, estar escravizado pelo vício, estar escravizado por tantas condutas que às vezes denotam ou demonstram uma aparente felicidade, mas que escondem pessoas extremamente desgostosas com a vida. Porque às vezes você olha, né? Uma vez alguém disse o seguinte, falou, olha, pobres ricos, né? As mansões estão cheias de miseráveis. E é uma realidade. Porque quando nós analisamos algumas pessoas que às vezes demonstram muita felicidade, porque viajam, porque têm dinheiro, porque fazem isso, fazem aquilo, mas escondem no seu íntimo um estado depressivo, um estado deplorável de escravidão pelo pecado, de busca incessante de coisas que eles buscam para satisfazer o vazio que eles têm dentro deles, mas não conseguem, porque é impossível você satisfazer o vazio que o ser humano tem, o qual somente Deus pode suprir. Somente o Senhor Jesus pode suprir essa necessidade. Então pessoas às vezes depressivas, têm de tudo, mas mesmo assim andam depressivas. Por quê? Porque falta aquilo que é essencial à sua vida, que é o preenchimento de Deus no seu coração, né? Mais uma vez, né, alguém disse certa vez também que nós temos, todo ser humano tem um vazio dentro de si, que ele tem exatamente o formato de uma cruz, ou seja, esse vazio somente pode ser preenchido pelo plano de redenção que o nosso Deus fez, e que é por meio somente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós necessitamos disso. E não é difícil, ser cristão não é difícil, amados. Algumas pessoas falam, mas muita gente sofre, muita gente morre por amor ao Evangelho. Mas perceba o que eu estou dizendo aqui. Esse sofrimento, o que é esses sofrimentos? O que são esses sofrimentos? Se comparados àquilo que nós alcançamos em Deus, que é a redenção e a salvação. Eu não estou falando aqui de facilidade ou de dificuldade no sentido material, mas eu estou falando dentro de um contexto espiritual. E nós agora estamos em Cristo, temos nova vida em Cristo, e essa vida nos traz alegria, nos traz paz, nos traz abundância, mesmo em meio às dificuldades. Quando nós nos encontramos em dificuldades, nós não nos desesperamos, porque temos a confiança naquele que já nos resgatou. Eu tenho uma comparação que eu acho bastante interessante de dois homens que são muito conhecidos na história, que viveram ali no século XVI. Um foi Galileu Galilei e o outro foi Martinho Lutero. Os dois enfrentaram praticamente a mesma coisa. Eles enfrentaram uma corte da igreja romana, à época, que dominava ali o cenário, né, religioso e político. E os dois enfrentaram e foram obrigados, ou foram instigados, ou instados a abandonar as suas crenças, né? A abandonar a sua fé, sob pena de morte.
Então, se você não abandonar as suas crenças, não abandonar a sua fé, você vai ter pena de morte. Então, eles foram praticamente contemporâneos, Galileu Galilei e Martinho Lutero. Você pode pesquisar aí depois o período em que cada um viveu, né? Com uma certa distância de tempo, mas ali dentro desse domínio romano. E os dois foram colocados diante de um tribunal. E a ambos foi dita a mesma coisa. Falou, negue as suas ideias. E quais eram as ideias de Martinho Lutero? Eram que a justificação é pela fé. Aliás, Romanos 1,17 é o ponto central da reforma de Martinho Lutero, digamos assim. De que ele defendia o sacerdócio universal, ou seja, que cada cristão tinha a possibilidade de se relacionar com Deus e receber diretamente de Deus a revelação divina através da palavra. Entre outras questões, ou seja, de uma forma geral, questionava a autoridade da igreja. Galileu Galilei fez a mesma coisa, só que do ponto de vista científico, quando ele disse que não era o universo que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol. Então ele afrontou uma crença, um paradigma que vinha da própria igreja, de que a Terra era o centro do universo. E ele disse que a Terra não é o centro nem do sistema ao qual ela pertence, que é o sistema solar, ou seja, a Terra é que gira em torno do Sol. Então, saindo de um sistema geocêntrico para um sistema heliocêntrico. E ele foi levado diante desse tribunal, dessa corte, para negar essas crenças. E o que Galileu Galileu fez? Ele disse, eu nego. E aí tem uma lenda, que na verdade não é comprovada, mas tem uma lenda que ele baixa a cabeça e fala bem baixinho assim, mas que gira, gira. Né? Então ele nega todas as suas crenças. Quando Martinho Lutero é colocado diante desse tribunal, ele diz o seguinte, fala, eu estou disposto, eu não quero e nem posso agir contra a minha consciência. Eu estou disposto a negar aquilo que eu disse, desde que, pela palavra de Deus, vocês afirmem que eu estou errado. Estou parafraseando aqui, foi mais ou menos isso que ele disse. Então aqui, por que eu estou contando isso? Porque aqui nós vemos claramente a diferença de alguém que tem a confiança em Deus e que tem a confiança realmente que essa vida não é limitante, ou a nossa existência não é limitada a essa vida, mas que nós temos uma possibilidade de uma vida eterna com Deus. A diferença, então, em alguém que tem essa confiança e alguém que não tem esperança nenhuma. Que a única coisa que busca são as coisas desta vida, desta terra. Deixa eu fechar parênteses, eu acho que eu fiz um parêntese muito grande aqui, né? Aliás, eu vou aproveitar só para aqui falar mais alguns nomes. Eu vi aqui que a Neide está aqui mandando um abraço, a Fátima também, a Sônia, né? A doutora Aldileia, a Isabel Rodrigues, Emerson Moraes, a minha esposa já está aqui também mandando um abraço. Aliás, ela está lá junto com a minha sogra, um abraço para minha sogra também. Írio Álvares e a dona Lúcia Máximo também mandando um abraço aqui. Vamos lá, vamos continuando aqui, né? Então, como se dá, voltando na argumentação do apóstolo Paulo, como se dá a justificação pela fé? Eu acho interessante que é algo bastante simples que o apóstolo Paulo coloca aqui. E a salvação e o evangelho é simples. O evangelho não é complexo. O evangelho não é complicado. Eu costumo dizer que o homem, quando olha para o evangelho e vê de tão simples que ele olha e pensa, fala, não é possível. Não é possível que seja tão simples assim. Vamos arrumar algum jeito de tornar ele mais complicado. E aí um monte de gente começa a criar certos padrões para se alcançar a salvação, se alcançar a redenção, que não estão na palavra de Deus. Olha o que Paulo diz aqui, verso 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, você que já aceitou o Senhor Jesus, que está me ouvindo agora, saiba que é isso.
o que mais eu preciso fazer para aperfeiçoar a minha salvação, para eu me tornar mais salvo, talvez, né? Absolutamente nada. Se nós já aceitamos ao Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, nós temos a confiança de que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Temos a confiança que temos a salvação. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, saiba que é simples. Não são coisas mirabolantes que algumas pessoas acabam inventando por aí. Mas é simples, olha. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, com a boca confessar, e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, a ressurreição como essência da fé cristã, você será salvo. E ele complementa esse pensamento no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, olha só, nós temos aqui dois verbos, né? Confessar e crer. Confessar com a boca e crer no coração. Então nós vemos que não há nenhuma alternativa. Não há nenhuma alternativa que nos leve à salvação. Não há um plano B. Deus não criou um plano B. Quem cria plano B é o homem. O homem já criou plano B, plano C, plano D, e vários outros, né? Porque toda a justiça de Deus é realizada em Cristo. Toda justiça de Deus é realizada no Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus é a plenitude de todas as coisas, inclusive da lei. Vamos lá, eu gostaria de ler um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. 1 Coríntios 12. E versículo 3. Que diz assim, por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou a palavra anátema, né, que significa maldito. Ou então, lendo de uma outra forma, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito diz Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus ou Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então veja, que nós cremos pela graça de Deus. A graça de Deus nos leva, então, a crer em Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. Leva a que nós creiamos que Deus enviou o seu Filho, como está escrito lá em João, capítulo 3, verso 16, para morrer por toda a humanidade. Para que nós pudéssemos ser redimidos por meio do Senhor Jesus e somente dele, porque o texto bíblico também vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, falando aqui da natureza humana, pela qual ele se despiu da sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós, conforme diz o Evangelho de João, ele tabernaculou no meio de nós, ou seja, a presença do próprio Deus, o Emanuel de Deus, Deus conosco, feito carne. E aí ele passou pelas paixões, foi crucificado, morto, sepultado, ressurreto e ascendeu aos céus. E essa fé e essa crença que nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, ela é promovida a partir do momento que eu abro o meu entendimento, eu abro o meu coração para a revelação de Deus. E aí o Espírito Santo vem e testifica realmente que isso é verdade. Olha, tem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, e eu acho, de certa forma, engraçado, porque muitas pessoas se dão a esse debate. Deus existe? Olha, o texto bíblico vai dizer que nós precisamos ter fé nos aproximando de Deus, sabendo que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé já pressupõe a existência de Deus, obviamente. Aliás, a palavra de Deus não se dá ao trabalho de provar que Deus existe. Ela começa com a afirmativa, porque no princípio Deus... Por que não? No princípio criou Deus os céus e a terra.
A Bíblia começa com essa afirmação, ela não tenta provar que Deus existe. E algumas pessoas se dão essa discussão, se dão esse debate, né? E me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que dizia o seguinte: dois judeus estavam conversando, né, à noite e ficaram até altas horas debatendo a existência de Deus. Até que lá pela madrugada eles chegaram à conclusão que Deus não existe. Chegaram num ponto e falaram assim: olha, pelo raciocínio lógico, pelos argumentos que nós tratamos aqui, olha, Deus não existe. Então, vamos estar firmada essa decisão? Ok, cada um foi para sua casa. Alguns dias depois, um deles foi fazer uma visita ao outro e viu ele fazendo ali orações a Deus. E chegou para esse amigo e disse o seguinte, falou: olha, mas você está aí buscando a Deus, nós ficamos até madrugada esses dias ali falando a respeito disso e chegamos à conclusão que Deus não existe, e você agora está aí orando, fazendo os seus rituais a Deus. E esse outro virou e disse: mas o que é que Deus tem a ver com isso? Então, moral da história, crer ou não que Deus existe não muda a essência daquilo que Deus é. Somente é possível nos aproximarmos realmente de Deus pela fé. E a fé, conforme diz Hebreus 11:1, é a crença naquilo que você não vê. É a certeza das coisas que nós esperamos e a firme convicção daquilo que nós não vimos. Por isso que o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É esse testemunho que nós temos nas nossas vidas. Então, se você não tem ainda essa convicção, abra o seu coração para Deus. Peça a Deus: Deus, se revela a mim. Senhor Jesus, se revela a mim. E o Espírito Santo fará morada no seu coração. E você compreenderá a respeito do Evangelho, a respeito dessa tão grandiosa bênção que nós recebemos, que é a redenção, que é a salvação. E aí é que entra um papel, quando Paulo fala aqui, o papel da igreja. Porque ele faz o seguinte raciocínio. Verso 14, do capítulo 10 ainda. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Uma pergunta justa, né? Como invocarão aqueles que em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, aqui colocando um outro parêntese, né, nós vemos uma faceta aqui do papel da igreja, da missão que o próprio Senhor Jesus nos deixou lá em Mateus capítulo 28, que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. Então, de uma forma resumida, né, digamos assim, nós podemos colocar aqui 4 perguntas e respostas relacionadas a isso. Como se prega o Evangelho? Como se propaga o Evangelho? Pelo envio de obreiros. Como é recebido o Evangelho? Pela pregação dos enviados. Como surge a fé no Evangelho? Pela fé naquilo que foi ouvido. Como o Senhor passa a ser invocado? Pela fé naquele sobre quem ouviram. Então é necessário que se pregue o Evangelho, é necessário que se fale a respeito das boas novas, é necessário que se fale a respeito da salvação. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão sobre uma situação em que nós estamos vivendo nesse momento. Me perdoem aqueles que são mais otimistas, e eu não acho que eu estou me colocando aqui numa posição pessimista, porque ser pessimista e ser realista são coisas diferentes. Tá? Mas perceba como o amor ele está realmente esfriando com o passar dos dias. Algumas pessoas dizem e falam: olha, esse tempo vai servir para que a igreja reveja os seus conceitos e fale mais a respeito do Evangelho. Será? A pergunta e a reflexão que eu faço é: será?
Será que é isso que nós estamos enxergando? É isso que nós estamos vendo? Com as pessoas encerradas nas suas casas, o que está acontecendo? O aumento de crimes domésticos, de violência doméstica, de situações de abuso doméstico, situações terríveis. E, queridos, nós precisamos estar preparados, não com uma visão concentrada em algo que é utópico, que é irreal, mas concentrados na visão bíblica a respeito do tempo do fim. Nós estamos nos aproximando e nós, como igreja, precisamos mais do que nunca fazer aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, ser sal e luz nessa terra. Veja que a terra ela está perdendo o seu sabor, a terra está perdendo, a terra como um todo, né? A raça humana, perdendo o amor pelas pessoas, pelo próximo, pelo ser humano. Está entrando em trevas. E nós temos a possibilidade, ou temos o dever, melhor dizendo, de sermos aquilo que de fato a Bíblia diz que nós devemos ser. De estender as mãos aos necessitados, de falar a respeito das boas novas da salvação, de fazer aquilo pelo qual nós fomos comissionados. Então que nós possamos realmente fazer aquilo que a Bíblia de fato nos diz. E encerrando aqui o capítulo 10, Paulo vai fazer citações aqui de Isaías e de Deuteronômio, ou melhor, primeiramente ele faz de Deuteronômio e Isaías, falando a respeito das boas novas da salvação, né? Menções do Antigo Testamento a respeito das boas novas da salvação e da forma de justificação pela fé, da justiça perfeita de Deus exercida através da sua soberania sobre todas as coisas. Verso 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Aí ele vai falar, claro que chegou, porque a lei e os profetas já diziam isso. Eu farei que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Isso encerra o evangelho que foi pregado desde o tempo de Abraão, desde o chamado de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, verso 3, está escrito que em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. Nós somos alcançados hoje, então, por essa tão grande graça, por um plano que foi traçado antes da lei. Então é como nós dissemos na aula passada, penso eu que falei isso na aula passada, por que a lei não tem mais efeito? Aliás, eu acho que não foi aqui, né? Não foi na nossa aula aqui pela manhã, não. Foi na escola dominical no ar. Nós falamos na Rádio Gospel, que aliás, já fica aqui, todos os domingos, às 11h30, Escola Bíblica Dominical no ar, 90,7 Gospel FM de Araras. Né? Hoje estaremos lá mais uma vez. Então, por que a lei é revogada, entre aspas, né? Porque a essência da lei permanece, mas os mandamentos específicos da lei, elas desaparecem porque Cristo é o cumprimento da lei. E por que Jesus não revoga a lei? Porque a graça da qual nós somos alvo aqui por meio de Jesus, ela é anterior à lei. Perceba que a lei tem base nos princípios revelados anteriormente por Deus a respeito da graça divina. E é por isso que a graça tem supremacia sobre a lei, porque ela é anterior à própria lei. Gênesis 12, 3. Não havia lei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Deuteronômio está escrito, em Isaías está escrito, que nós seríamos então chamados pela graça. Aquilo que não era povo se torna povo. E aí, entrando no capítulo 11, ele começa com a seguinte pergunta, né? Bom, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Verso número 5. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça,
já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, aqui entrando num outro ponto, né, da fala do apóstolo Paulo, um conceito mais legalista que algumas pessoas tinham. Aliás, esse é o assunto da Escola Bíblica Dominical no ar da semana passada, e vai ser o assunto na aula de hoje também. Então, logo mais, 11h30, estaremos lá, professor André Avans, professor Ricardo Coliti e eu, falando a respeito disso. Então, aquilo que é por obras, já não é graça. Então, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Deus rejeitou Israel? Não, Deus não rejeitou Israel. E haverá um tempo em que Israel será restaurado. Olha, mas nós não somos o Israel de Deus? Não, nós não somos o Israel de Deus. O Israel é Israel, igreja é igreja. Eu sei que alguns vão dizer que hoje não existe mais essa distinção, não existe mais essa divisão, e de fato a Bíblia diz que dos dois Deus fez um único povo. Sim, um único povo para a salvação, mas isso relacionado com a redenção, com a salvação. Agora, com a escolha de nação para governo, isso não acontece, porque Paulo vai dizer exatamente, no capítulo 11, ele vai falar a esse respeito. Vai dizer que Israel ainda está preparada uma redenção para Israel. Veja o que está escrito no verso número 12. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. E aí, quando nós entramos num contexto profético, né, eu não vou entrar nesses detalhes aqui relacionados ao Antigo Testamento, né, da interpretação das profecias bíblicas, mas apenas uma coisa eu preciso comentar para que isso fique mais claro nesse momento. Né? As profecias do Antigo Testamento, elas são feitas quando os profetas escreveram Isaías, Jeremias, Obadias, Joel, Amós e tantos outros profetas, não profetizaram a respeito da igreja. Não, de jeito nenhum. As profecias não são, em momento algum, direcionadas à igreja. As profecias são sempre direcionadas ou a Israel ou às nações impenitentes, as nações inimigas, falando a respeito de juízo. E o juízo não só essas nações, mas ao próprio Israel e Judá também. Mas fala também a respeito de restauração. Nós vivemos num período em que terminou as profecias relacionadas a Israel, estamos vivendo no período da plenitude dos gentios. Que o próprio apóstolo Paulo diz que é um período que permaneceu em oculto, permaneceu em mistério, não revelado aos profetas. Nenhum profeta fala desse período que nós estamos vivendo hoje. Fala de questões específicas relacionadas a Israel, durante esse período e no período da restauração final, a partir do período da tribulação e depois o reino milenial. A restauração de Israel. Agora, de todo Israel, não. Está falando de um remanescente. Tanto que ele cita aqui um exemplo dos ídolos, dos profetas, durante o período em que Elias enfrentou os profetas de Baal. Quando Elias se achou sozinho, Deus falou assim, não. De jeito nenhum. Existem lá 7.000 que eu separei, que não se dobraram a Baal. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que da mesma forma, nós também, então, hoje podemos crer que em Israel, né, dentro de Israel, existe um Israel de Deus, que esse é o remanescente de Israel. Aqueles que pela fé, então, aceitaram ou aceitarão o propósito de redenção divina. Vamos voltar aqui a falar em relação mais especificamente a nós, né, como igreja. Né? Então, Paulo, aqui é um momento de transição importante que nós precisamos compreender que Paulo retoma um argumento que ele havia iniciado antes. Né? Esse argumento era contra aqueles,
ou esse argumento não, né? Um contra-argumento contra aqueles que argumentavam sobre o desprezo aos judeus. Né? Eles falavam contra os judeus. E aqui eu preciso só retomar uma questão que eu acho que é importante a gente comentar aqui também, que é quando o texto bíblico vai falar aqui que Deus endureceu, né, ou no verso número 8, que deu um profundo sono e ouvidos para não ouvir, enfim, retomar aquilo que nós falamos na aula passada sobre isso. E nós irmos para dois textos que eu gostaria de citar, que é primeiro, que é Romanos capítulo 1, verso 24, que ele vai dizer assim, ó: por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração. Deus os entregou, tais pessoas, à impureza sexual. Então você pode voltar lá no capítulo 1, ler novamente o contexto para você compreender. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é Deus que endurece. Não é Deus que endurece o coração. Deus os entregou à impureza segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos em si. Então veja que a questão está relacionada com as vontades pecaminosas no próprio coração. E Tiago, capítulo 1, verso 14, vai dizer que cada um é tentado pelo próprio desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Então é o próprio homem, no desejo pecaminoso do seu coração, que faz o mal. E fazendo o mal constantemente, ele é endurecido, tem o seu coração endurecido, tem a sua mente cauterizada para as coisas de Deus. E passa a partir daí, então, chamar aquilo que é mal de bem e fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. E nesse momento, então, Deus os entrega. Em que sentido? No sentido de que as pessoas não se arrependeram. E aquilo que é aplicado aos gentios também aqui é aplicado aos próprios judeus, que aqueles que endureceram então os seus corações, eles se tornaram reprovados diante de Deus. Agora, eles podem ser readmitidos, né? E aí eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, é um texto um pouquinho longo, né? Mas eu gostaria de ler ele completo para vocês, Romanos capítulo 11, a partir do verso número 17, que diz assim, ó: se porém, por favor, preste bastante atenção nessa leitura. Se porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, falando de nós, gentios, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Perceba, o Paulo retomando esse argumento contra aqueles que desprezavam os judeus. Mas, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Então veja lá, Romanos 1, 24, Tiago 1, 14. Por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Aliás, aqui existe até um argumento contra o chamado universalismo, né? O que é o universalismo? Diz que no final, todo mundo vai ser salvo. No final, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é bom, porque Deus ama o mundo, Deus amou o mundo, enviou Jesus para morrer por todas as pessoas e todos serão salvos. Não. Aqui é muito claro, considere a bondade, mas também a severidade de Deus. Bondade, aqui ele continua. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, mantendo-se em pé, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Sinceramente, eu não vejo como colocar isso de uma forma mais clara do que está descrito aqui
na palavra de Deus em Romanos capítulo 10, no texto que nós estamos, capítulo 11, melhor dizendo, no texto que nós estamos lendo aqui. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas espirituais. Continuando, verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Ora, aqui fica muito claro também que Deus ainda tem um propósito para com Israel. Israel tem um papel essencial no final dos tempos, né? Como nação. O mecanismo para se chegar a Deus é muito claro, que não existe distinção entre judeus e gentios, no que diz respeito à redenção, no que diz respeito à salvação. Não existe distinção, porque todos são salvos, então, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas fica óbvio aqui uma distinção de papel no final dos tempos em relação ao plano de redenção completa de Deus, né? E aqui o apóstolo Paulo, no final do capítulo 11, vai trazer o fecho de todo esse argumento, né? Todo esse argumento que Paulo vem tratando aqui sobre a justiça de Deus, né? O apóstolo Paulo vai mostrar que a justiça de Deus então se apresenta a partir do momento em que todos são nivelados na condição de devedores. Verso 32 do capítulo 11, que diz: porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então aqui nós vemos que para Deus, vejo que o texto ele não fala a respeito de que não há exceção. Não, o texto vai falar que não há distinção. Agora, exceção sim. Quais são as exceções? Aqueles que não creram. A incredulidade leva à condenação eterna. Então, a distinção. Não haverá discriminação, com certeza. Mas a misericórdia, embora derramada sobre todos os homens, sobre todas as pessoas, não alcançará aqueles que são soberbos de coração, que insistem na sua incredulidade, que insistem em alcançar a salvação por mecanismos humanos, por obras, por estratégias criadas por homens. Como aconteceu com o povo da Antiga Aliança, com parte do povo da Antiga Aliança, que fique bem claro aqui. Isso aconteceu com essas pessoas da Antiga Aliança e é isso que Paulo está expondo nesse momento. E aí, Paulo, a partir do verso 33, fecha com algo que se chama de doxologia, né? Ou uma forma de se glorificar a Deus. E aqui acho que é interessante porque Paulo vê uma sabedoria tão grande, tão excelente, que Paulo se exulta, né, pelo fato de que essa sabedoria jamais poderia ter vindo de mente humana, nem da sua própria. Mas ele exulta porque essa sabedoria a respeito da soberania de Deus, a respeito da justiça de Deus, a respeito da justificação e do plano de redenção, veio diretamente de Deus, que é a própria essência da sabedoria. E essa sabedoria nós encontramos no próprio Senhor Jesus, e aí no final do texto, ele vai escrever o seguinte no final do capítulo, então encerrando aqui essa parte, essa etapa da escrita do apóstolo Paulo, que é a exposição doutrinária a respeito da justificação pela fé, ele vai escrever o seguinte, no verso 33, né? Fazendo menção de textos inclusive de Jó e também de Isaías. Ele vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então perceba que Paulo fecha, né, toda essa questão, toda essa discussão que ele vem traçando desde o capítulo 1, dizendo que nós não temos como questionar a forma com que Deus nos deu a salvação, nos deu a graça. Nós simplesmente a aceitamos pela fé. E a partir do momento que aceitamos pela fé, nós precisamos cuidar e zelar da nossa salvação. Mas nesse tempo termos a convicção e a certeza de que o Espírito Santo dele, que habita em nós, nos dá a convicção, nos dá a confiança que somos filhos dele, que somos eleitos por ele, segundo a sua presciência, mas que nós não nos exaltemos nesse pensamento a ponto de acharmos que não precisamos fazer mais nada para alcançar a salvação, não. Mas a partir desse momento precisamos viver, agir e falar de acordo com aquilo que nós somos a partir de agora, ou seja, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo na graça. É isso, amados. Por hoje, a nossa aula eu encerro aqui, e só gostaria de fazer alguns comentários aqui em relação a algumas pessoas que enviaram as suas mensagens, e dizer que na aula que vem, então, teremos a partir do capítulo 12, e como eu disse, do 12 ao 16 ele vai tratar dentro de um contexto mais prático. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa doutrina, esse contexto que ele explica nos capítulos 1 a 11 e vai aplicar à vida prática da igreja. Nós falaremos a respeito disso. Amém? Então aqui mandar um abraço para quem eu ainda não falei, acho que é o Marcos Silva, a Sônia Moraes, a Nalderi, que está nos acompanhando aí também, a Carol, esposa do Marcos, a minha tia Pérola está aqui. Eu não posso falar da minha tia Pérola sem falar da minha sogra, Minha sogra também, são irmãs. Mauro Matos está mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver as pessoas, comentário dele, As pessoas estão tão racionais que se esquecem do amor que procede do coração. Amar com atitudes e não somente com palavras racionais. Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem aqui do Mauro Matos, E é exatamente isso realmente, Nós precisamos deixar que o amor de Deus transborde no nosso coração. E esse amor conduz as nossas ações em relação ao próprio Evangelho, em relação às nossas vidas, em relação à vida de todos aqueles que nos cercam, A Cleusa, deixa eu ver a Jo aqui, já falei da Jo, do Felipe. O Bill, que está aqui também, nos acompanha mandando um abraço. A Cleusa manda uma mensagem aqui, Ficamos com esta essência da soberania de Deus. Isso, é isso, exatamente isso. Abençoado domingo a todos. Ela manda aqui. Deixa eu ver quem mais. A Larissa Nivaldo já falei. O Carlos Paganotti também aqui, que está mandando um abraço. Gente, um abraço a todos vocês que mandaram as mensagens, a todos aqueles que não mandaram as mensagens, mas que estiveram nos acompanhando. Você que talvez esteja vendo esse vídeo depois, já gravado, no YouTube, eu vou deixar todas os cards aqui, os links das aulas anteriores para que você possa acessar também essas aulas e acompanhar. Nós estamos, eu acho que na parte 7 hoje, do nosso estudo da Epístola aos Romanos, e a gente tem algumas coisas ainda para tratar do capítulo 12 em diante. Então, logo mais às 19 horas, aliás, deixa eu ir na ordem cronológica, Logo mais às 11h30, nós temos o Escola Bíblica Dominical no ar, na Gospel FM 90,7. Às 19 horas, nós temos o culto no lar, o culto remoto, culto online, que será feito nas redes sociais da Igreja do Evangelho Quadrangular, e aqui Araras, Facebook e Instagram. E reforçando aqui que todos os sábados agora haverá cultos presenciais na catedral e nas capelas, com algumas restrições
lotação de 25%, vai ter lá a medição de temperatura, álcool em gel, distanciamento de 1,5 m entre as pessoas. Então ontem já teve o primeiro culto nesse formato, né? Vi pelas redes sociais vários relatos, né, de pessoas que não viam a hora de estar de novo na casa de Deus. Então é claro, ainda com muitas restrições, mas com a fé em Deus de que em breve nós estaremos com a antiga normalidade, né? Por enquanto, até que essa situação não seja resolvida, como muitos dizem, né? Nós vivemos o mundo, o novo normal, né? O novo normal. Mas que esse novo normal não nos impeça de cultuar a Deus, que esse novo normal não nos impeça de sermos aquilo pelos quais nós fomos chamados. Que nós sejamos aquilo que a Bíblia diz que nós realmente somos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, sal e luz nesse mundo. Gostaria nesse momento de fazer uma oração para encerrar a nossa aula. Amado Deus, eu glorifico o Teu nome, Senhor, pela oportunidade e privilégio. Que aquilo que nós tratamos aqui nesta manhã não fique, ó Deus, simplesmente na mente, mas que penetre realmente no coração, que faça parte do nosso dia a dia, que faça parte da nossa vivência diária como cristãos que somos, ó Deus. Somos chamados pelo Senhor para fazermos a diferença onde quer que nós estejamos. Paizinho, abençoa a cada um, a quem essa mensagem chegar. Que todos possam ser alcançados e abençoados de uma forma toda especial, ó Deus. E que o Senhor, que com uma mesma palavra pode trabalhar em cada coração de uma forma diferente, conforme a medida da necessidade de cada um. A minha oração é no nome do Senhor Jesus, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, que essa bênção alcance todos aqueles que estão ao seu redor, que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que você tenha uma semana próspera e abençoada também, e que nós sejamos, como eu disse, sal e luz nesse mundo todos os dias. Façamos a diferença todos os dias e que hoje sejamos um pouco melhores do que fomos ontem e que amanhã sejamos melhores daquilo que nós estamos sendo hoje. Então Deus abençoe, fiquem todos na paz.